Conforme havíamos dito no início dessa Santa Missa, a liturgia de hoje nos faz ao menos 3 convites, nos dá ao menos 3 conselhos. O primeiro conselho é um vício que todos nós devemos evitar, que é o vício da ambição. O segundo conselho que ela nos dá é uma virtude difícil de praticar, que é a virtude da paciência. E o terceiro e mais importante conselho que ela nos dá é que nós saibamos aprender, saibamos a compreender a importância do sofrimento em nossa vida. A palavra sofrimento, ela tem uma origem muito bonita. A palavra sofrimento, ela quer dizer o quê? Suporte. Suporte. Assim como, por exemplo, numa prateleira, existem aquelas mãos francesas que chamamos que suporta o peso de que é posto ali em cima. A palavra sofrimento quer dizer isso, suportar. Ela corresponde a este verbo que significa suportar. E vamos começar dando um exemplo para a gente compreender isso, o que é a importância do sofrimento, e depois entramos direto na liturgia. Há muito tempo atrás, no hospital, um homem, ele havia sofrido um acidente muito grave. Ele realmente, num acidente de carro, ele quebrou vários ossos do corpo e ficou engessado tanto da cabeça aos pés. E ele é levado para um quarto de um hospital. E estando nesse hospital, ele completamente engessado, ficava o dia inteiro tendo que olhar para o teto. E sozinho no quarto. Passa-se 2 dias, um outro homem também é posto no quarto, ele ouve que tem outra pessoa também que passou a compartilhar daquele quarto com ele. E ele começa a perguntar ao outro, vê que o outro estava próximo da janela. E começa a perguntar para aquele homem, o que o senhor está vendo da janela? E aquele homem comentava, eu agora aqui da janela estou vendo, por exemplo, um jardim muito belo, cheio de flores lindíssimas. Flores brancas, vermelhas, rosáceas, diversas cores. E todos os dias, este homem que estava próximo da janela ia descrevendo o que via. Ele descrevia, hoje eu estou vendo um pôr do sol lindíssimo. Descrevia as crianças que brincavam naquele jardim. E com isso, o tempo ia passando, aquele homem que não tinha nenhum parente, ninguém o visitava, como que ele estava vendo com os olhos do outro. O outro que estava próximo da janela. Passa-se algum tempo, e todos os dias aquele diálogo, e aquele homem próximo da janela sempre consolando a ele, que estava ali no leito de hospital, sem poder mover-se. Passa-se 1 mês, 2 meses, em determinado dia ele diz bom dia para o amigo dele do lado e não ouve nada. Não ouve nada, e aí quando a enfermeira chega, ele pergunta, cadê aquele meu companheiro aqui de quarto? E ela disse, infelizmente ele passou mal, não resistiu, e ele morreu. E ele fica um tanto triste. E ele disse, nossa, então, quem é que agora vai me dizer, falou para a enfermeira, quem agora vai me contar tudo aquilo que acontece naquela janela, tudo aquilo que acontece nesse belo jardim? E a enfermeira disse, jardim? A janela deste hospital dá diretamente para o muro, não tem jardim. Mas e o pôr do sol? Ele disse, não tem pôr do sol porque também o sol não bate nesta janela diretamente. E ela disse, e o que mais me estranha é que se esse seu colega de quarto, ele era cego. Ele era cego. E aí daí que ele se deu conta de que ele que achava que via, o outro era cego, mas via muito melhor do que ele. Por quê? Porque no meio de todo o sofrimento que ele passou, ele soube ver melhor as coisas do que ele que achava que via. Então o sofrimento dá a cada um de nós esta capacidade o quê? De saber ver melhor as coisas. E é por isso que na liturgia de hoje, o próprio profeta Isaías, como sempre gostamos de repetir, é de todos os profetas, aquele que melhor descreve a figura de nosso Senhor Jesus Cristo e os seus sofrimentos. Por isso que diz, ler Isaías é como o Evangelho fechado. O Antigo Testamento, Isaías, é o Evangelho fechado. O Novo Testamento é Isaías aberto. E aqui o que diz? Na primeira frase de Isaías, o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Macerá-lo quer dizer triturar com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Depois diz, por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita.
Aquele homem da qual nos referíamos que era cego, ele sofreu muito. Ele sofreu muito, mas o que alcançou? Alcançou a luz e a ciência perfeita. Já o Salmo também nos faz referência ao sofrimento. A segunda leitura também, da qual diz: por isso, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Com efeito, este sumo sacerdote é capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Todo e qualquer sofrimento que cada um de nós aqui venha a um dia passar, nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, venceu, com exceção que ele não passou o próprio pecado. E aí entramos diretamente no ponto central da liturgia de hoje, que é o Evangelho. O Evangelho narra: naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram. A liturgia que se dá no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo está caminhando. Todos eles estão uma caminhada para Jerusalém. E esta caminhada para Jerusalém é muito mais o símbolo de uma caminhada espiritual. Nosso Senhor caminhava em linha reta em direção ao sofrimento. Neste momento aqui, é justamente o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo dizia para eles que iria sofrer, queria morrer numa cruz, queria morrer por cada um de nós. E aí, mal nosso Senhor Jesus Cristo terminou de dizer isso, o que é que esses dois evangelistas, esses dois apóstolos, Tiago e João, primos de nosso Senhor, disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Já é uma frase contraditória, porque se nosso Senhor Jesus Cristo é o Mestre, Ele é o Senhor, é nós que devemos dizer para Ele: Senhor, o que quereis que eu faça? O que eles vão dizer? Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E parece um pouco esta frase que a gente acha até absurda, vendo nos lábios desses dois apóstolos, é a frase tantas vezes repetida em nossas próprias orações. Nossas orações, às vezes dirigidas a nosso Senhor Jesus Cristo, é isto: nós queremos que nosso Senhor Jesus Cristo faça o quê? A nossa vontade. E olha a resposta que nosso Senhor vai dar a eles, a pergunta que nosso Senhor vai fazer a eles. Ele perguntou: o que quereis que eu faça? Justamente a pergunta do mestre é que devia ser a pergunta do discípulo. Justamente a pergunta do discípulo é que devia ser a pergunta do mestre. Essa deveria ser a nossa oração de todos os dias, não mais que isso. Senhor, o que quereis que eu faça? São Paulo, perseguidor dos cristãos, ainda em cima do cavalo, indo em direção a Damasco, o que é que São Paulo, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu e disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? São Paulo cai do cavalo e disse: quanto tempo durou o período da conversão de São Paulo? O tempo suficiente para uma pessoa cair de 1,5 metro, 2 metros, ou seja, durou a altura de um cavalo. Ele caiu e disse: Senhor, o que quereis que eu faça? Foi essa a pergunta de São Paulo, foi essa a resposta de São Paulo. A pergunta que ele deu a nosso Senhor Jesus Cristo foi essa que ele fez, e é justamente agora a pergunta que nosso Senhor vai dirigir para eles. E aqui vem aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo dá, da prova da paciência. Paciência é às vezes uma palavra que nós ligamos muito com a palavra paz. E é necessário que uma pessoa que tem paciência é uma pessoa de muita paz. Mas a palavra paciência também tem uma outra origem. A palavra paciência vem de patis. Vem de o quê? Patire, sofrer. Olha aí, a palavra paciência e sofrimento tem o mesmo significado. Santa Teresa dizia: quando Deus dá a dor, Ele dá junto com ela a graça da paciência. Quando Deus dá a dor, dá junto com ela a graça da paciência. E a paciência é uma virtude tão importante que por um gesto de impaciência nossa, pode destruir uma família, pode destruir uma empresa, pode destruir um relacionamento por uma só atitude de impaciência. E por isso que um autor vai dizer: um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida.
Quantas vidas destruídas por um momento de impaciência. E é este o convite que nosso Senhor Jesus Cristo vem dar, porque só aquela pessoa que sabe aproveitar os sofrimentos de sua vida, ela é capaz de ter paciência, capaz de compreender tudo isso. E veja o que Santo Agostinho também vai nos dizer da importância da luta, da importância do sofrimento em nossa vida. Ele diz: ninguém se conhece a si mesmo se não é tentado. Vamos prestar atenção. Ninguém conhece a si mesmo se não é tentado. Por isso que no Pai Nosso nós vamos dizer que não nos deixeis cair em tentação. Por que a oração não diz e não nos deixeis ser tentado? A oração diz que não nos deixeis cair em tentação. Mas por quê? Porque a própria tentação pode ser o quê? Uma ocasião de bem para nós. E nós devemos pedir a Deus o quê? A graça de nunca cair em tentação. Por isso vamos repetir a frase de Santo Agostinho: ninguém conhece a si mesmo se não é tentado. Ninguém pode ser premiado se não vence. Ninguém pode ser premiado se não vence. Ninguém vence se não luta. Ninguém vence se não luta. E ninguém luta se não lhe faltam inimigos e tentações. Ninguém luta se não lhe faltam inimigos e tentações. Então, se eu reverto esta frase, eu digo: os inimigos, as tentações me dão o quê? A oportunidade de lutar. A oportunidade de me lutar me dá o quê? A oportunidade de vencer. E a oportunidade de vencer me dá o quê? A oportunidade de ser premiado. E a oportunidade de ser premiado me dá o quê? Também o conhecimento de mim mesmo e o conhecimento do quanto Deus me quer, o quanto Deus me ama. E nós, nas nossas orações, às vezes agimos de modo tão errado e tão mesquinho. Por exemplo, acontece um desastre na nossa vida. Quantos desastres acontecem em nossas vidas? Quantos problemas? E a gente se põe o problema: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Quem não vai no velório e não ouve essa frase? A pessoa vai visitar e a pessoa: por que Deus permitiu que ele fosse embora? Tal outra coisa. Só que quando aquela pessoa nasceu, ele não perguntou: graças a Deus por ele ter me dado esta pessoa. Nós, por exemplo, sempre culpamos a Deus por aquilo que acontece de errado e esquecemos dele naquele momento que ele nos dá as coisas boas. E curioso, Deus, então, na minha vida, é o autor dos desastres. E agora, os momentos de alegria, quem é o autor? Sou eu mesmo. Vamos agora para esse ponto central da liturgia que ele nos fala, nosso Senhor Jesus Cristo nos fala. O pedido agora dos dois apóstolos, Tiago e João: deixai-nos sentar à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Eles pedem para ser o quê? O primeiro-ministro de nosso Senhor Jesus Cristo, que era a glória terrena que eles pensavam, e outro ser o segundo-ministro. É certo que logo depois os dois brigariam, porque os dois também achariam que cada um tinha direito ao primeiro lugar. E aí diz, Jesus então lhe disse: vós não sabeis o que pedis. Vós não sabeis o que pedis. Quantos pedidos na minha vida que eu fiz para Deus e foram pedidos errados. Uma frase que eu gosto sempre de repetir aqui, que uma vez um santo, antes de se converter, depois ele tornou-se santo, teve uma vida um tanto dissipada na juventude, e ele agradecia a Deus assim: Senhor, eu te agradeço pelas graças que eu pedi e vós não atendestes. Senhor, eu te agradeço pelas graças que pedi e vós não atendestes. Por quê? Porque muito daquelas pedidos que eu fiz eram pecados. Então, quantas coisas que eu pedi a Deus e não fui atendido, graças a Deus. Graças a Deus, por quê? Porque não teria sido um bem para mim. Porque Deus, como é que Ele age conosco em matéria de oração? Ele diz, às vezes, quando Ele não nos dá aquilo que pedimos, quando Ele não nos dá aquilo que pedimos, o que Ele dá? Ele dá aquilo que nós precisamos. Então, sempre que rezamos, mesmo que Ele não dê aquilo que pedimos, Ele nos dá aquilo que precisamos. E aí diz, Jesus então lhes disse, vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber?
podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: podemos. É muito curioso, porque quando a gente encontra uma pessoa com uma ideia fixa, que ela tem um objetivo na cabeça e não se dobra, podemos dar qualquer resposta, que se ele quiser o sim, a nossa resposta vai sair sim. Se ele quiser um não, ele vai entender a nossa resposta como um não. E nosso Senhor Jesus Cristo está falando-se do cálice da dor, do sofrimento. Ele está falando do batismo de sangue, ou seja, aquele batismo, aquele que vai morrer por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E eles pensaram-se o quê? No cálice da alegria. E eles pensaram o quê? Naquele batismo, que o Espírito Santo que eles vão receber, que só ia trazer alegria, mas não ia trazer a dor. E aí nosso Senhor Jesus Cristo disse para eles: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Agora, qual foi a indignação dos outros 10 discípulos? Qual foi? Será que viram que eles tinham feito um pedido completamente fora daquilo que nosso Jesus Cristo ensinava? Não. A preocupação, infelizmente, dos outros 10 discípulos era porque os 2 primeiros lugares já estavam ocupados. E para os outros 10, só começava do 3º lugar em diante. Essa foi a indignação deles. E quantas vezes também, às vezes, eu critico uma pessoa por um defeito que ela tem, e curiosamente, por quê? Porque eu queria ter o mesmo defeito. A pessoa age, às vezes, por exemplo, uma pessoa que toma uma atitude moral na nossa família errada. E o primeiro momento da atitude da pessoa é dizer assim: que horror que tal pessoa fez. Depois, o que ela age? Ela age assim: ela foi mais corajosa do que eu. Ele foi mais corajoso do que eu. A gente começa criticando para depois o quê? Assumir o próprio defeito do outro. E é justamente aqui o que os apóstolos fizeram. E aí Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Entre vós não deve ser assim. Ou seja, quando eu aproveito da minha função, do cargo que eu tenho, da autoridade que eu tenho sobre a outra pessoa para tiranizar. Isto eu estou agindo conforme os apóstolos estão agindo aqui. E vamos explicar um pouco o que é esta palavra ambição. A gente viu que a ambição dos 12 apóstolos de ocupar um lugar no reino. A palavra ambição, ela tem a mesma origem da palavra ambulare. Por isso que, por exemplo, sobre o altar, vai ser posto aqui uma âmbula, onde ficam as hóstias. Por quê? Porque âmbula quer dizer, é um recipiente da qual se caminha com ele para levar a Eucaristia. É o recipiente da qual vai descer aqui a Eucaristia, âmbula. Por isso que vem ambulância também, que é o que leva a pessoa de um lugar a outro. Curiosamente, a palavra ambição tem esse mesmo significado também, de caminhar. Mas caminhar de um modo diverso, de um modo particular. O caminhar de nosso Senhor Jesus Cristo para Jerusalém é um caminhar reto. O caminhar da ambição, caminhar significa o quê? Caminhar em torno de uma pessoa para pedir algo. Isto quer dizer a ambição. E o ambicioso sempre está fazendo isso, caminhando, dando voltas em torno de uma pessoa para pedir algo. E foi o que nosso Senhor Jesus Cristo fez com eles. Respondeu para eles, os pôs no verdadeiro lugar. Não os criticou pelo fato dele estar querendo o primeiro lugar. Se vocês prestarem atenção, não está a crítica do primeiro lugar. Criticou o quê? O fato deles escolherem um reino, que era o reino deste mundo e não o reino do céu. Ele disse: eu vou mostrar agora como é que se chega no primeiro lugar, mas não nesse mundo. É no outro mundo que é o céu. Sendo o quê? O último aqui é que vai ser primeiro lá. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E aí o Evangelho diz: mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. E aqui a liturgia termina, e vamos só repetir um pouco as frases que mais importam a nós. Primeiramente, Senhor, dai-nos a graça de fugir de toda e qualquer ambição. Segundo, Senhor, dai-me a graça de compreender o sofrimento da minha vida, que são mandados, mesmo que eu não peça, mas saiba a graça de compreender os sofrimentos. Terceiro ponto, dai-me, Senhor, paciência. Paciência, que é esta capacidade de sofrer. E vamos repetir também a pergunta: Senhor, o que quereis que eu faça? O que quereis que eu faça? Porque é certo que nosso Senhor Jesus Cristo tem para cada um aqui nesta igreja um desígnio especial. E aí encerro com uma frase, com um fato de Santa Teresa, na qual celebramos esta semana a festa de Santa Teresa a Grande. Santa Teresa um dia encontrou um menino lindíssimo, todo resplandecente, e perguntou. E esse menino se dirige a Santa Teresa e pergunta para ela: como é o seu nome? Aí ela disse: eu sou Teresa de Jesus. Aí ela pergunta ao menino: e como é o teu nome? E o menino respondeu: eu sou o Jesus de Teresa. E aí nosso Senhor Jesus Cristo outra vez aparecendo para ela. Santa Teresa estava com uma provação, uma dificuldade muito difícil. E aí nosso Senhor Jesus Cristo aparecendo para ela, disse assim, todos os dias ele aparecia para ela em diversos momentos. Apareceu, por exemplo, uma vez ela caminhando por uma estrada, Santa Teresa conversando com nosso Senhor Jesus Cristo, ela se distraiu e caiu num buraco. Santa Teresa se distraiu, caiu no buraco, e ela estava contando os problemas para nosso Senhor. E depois voltou-se para nosso Senhor lá embaixo do buraco e disse: Senhor, era só isso que me faltava, cair num buraco. Aí nosso Senhor disse: Teresa, saiba que é assim que eu trato meus amigos. Aí Santa Teresa voltou para ele e disse: Senhor, é por isso que tens tão poucos, não é mesmo? E depois Santa Teresa estava passando por uma provação, e nosso Senhor Jesus Cristo, que aparecia para ela, naquela dia não apareceu. E ela: Senhor, eu estou aqui sofrendo, numa dificuldade enorme. Em determinado momento, no dia seguinte, quando ela passou aquela provação, aquela angústia, ela disse: Senhor, onde é que tu estavas? Tu me abandonaste? E aí nosso Senhor Jesus Cristo disse para ela: Teresa, ela disse assim, primeiro ela tinha reclamado dizendo que ele não estava ao lado dela. E aí nosso Senhor disse: Teresa, eu não estava do teu lado, eu estava dentro de ti resistindo. Então, nos momentos de provações, de dificuldades, quando a gente vê que nosso Senhor Jesus Cristo não está no nosso lado, Ele está onde? Ele está dentro de nós, resistindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.